Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O encontro do homem leproso com Jesus mostra a ação de Jesus para além da mentalidade do tempo de Jesus, mesmo a mentalidade obtida através das prescrições de Moisés. Os leprosos, considerados impuros, porque se associava às doenças, ao pecado, deveriam ficar afastados do convívio social, porque se acreditava que assim como a doença podia ser contagiada, também a impureza, o pecado, que a pessoa podia ficar impura por tocar em um pecador, que por sinal tivesse sido marcado com este sinal da enfermidade. Então, neste tempo, neste momento, nesta circunstância, esse homem se aproxima de Jesus. Então ele descumpre a lei, porque, conforme o livro do Levítico, o leproso deveria anunciar que ele era leproso. Leproso, leproso, aliás, impuro, impuro, deveria gritar, para que as pessoas pudessem se afastar dele. Neste caso, este se aproxima de Jesus e se submete à vontade de Jesus. O seu modo de pedir é muito interessante, muito bonito. Se queres, tu tens o poder de me purificar. Mais do que um pedido, é uma proclamação, é uma profissão de fé. O Senhor tem o poder de me curar, se quiseres. Então, diante deste pedido, Jesus responde dizendo: Eu quero, fica purificado. E Jesus também transgride a lei, porque Jesus estendeu a mão, tocou nele, o que não se podia fazer. É claro que com isso há uma explícita afirmação de Jesus de que a doença não é resultado da impureza, do pecado, como ele vai dizer em outra ocasião, e sobretudo ele também revela a misericórdia de Deus, porque ainda que fosse resultado do pecado, o pecado não é uma doença sem remédio. A misericórdia de Deus é o remédio para isso. E Jesus é o portador da misericórdia de Deus. Ele veio exatamente para isso. Depois, Jesus, então, diz a ele, recomenda que ele não se mostre a ninguém, ou que não fique dizendo a ninguém, não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote, oferece pela purificação prescrito por Moisés como prova de tua cura. Também isso era prescrito, que para voltar ao convívio social, não era o atestado de um médico que dizia que a pessoa estava curada da lepra, mas era a afirmação do sacerdote, já que se ligava a lepra à impureza do pecado, então era o sacerdote que era capaz de constatar a cura e, portanto, constatar que se houve pecado, esse pecado foi perdoado.
é o que Jesus recomenda. Ele não deseja que se faça alarde das suas obras, dos seus milagres. Ele verdadeiramente agiu para ajudar uma pessoa, alguém que estava precisando. E ele não deseja ficar famoso por isso. No entanto, a sua fama se espalhava a si mesmo. É claro que não precisava um leproso contar para os outros que tinha sido curado. Era uma doença visível fisicamente. Então, um leproso curado, é claro que não precisava abrir a boca para mostrar que tivesse sido curado. Talvez fosse necessário que ele dissesse quem foi que o curou. E talvez isso ele tenha feito muito. Uma última coisa que me toca muito nessa passagem: a atitude de duas pessoas. Primeiro, a atitude do leproso. O Evangelho diz que naquela cidade, não diz qual, havia um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu aos seus pés, se entregou e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Uma verdadeira prostração, uma afirmação de fé como entrega. Ele se colocou nas mãos de Jesus. E também uma segunda prostração no final do Evangelho, quando diz assim: não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Tanto quanto o homem se prostrou diante dele, era como ele se prostrava diante do Pai para a oração. A oração é uma dimensão da nossa vida que a gente nunca explorou suficientemente. É uma coisa muito pessoal, muito íntima, mas é uma coisa que vai para além das nossas capacidades. O ser humano se coloca inteiramente diante de Deus, nas suas mãos, para ser amado, para ser curado, para ser reintegrado na vida social, para ser restaurado como pessoa humana. Jesus também fazia isso, para se preparar para a sua missão. E nós também devemos fazer o mesmo que fez este homem leproso: cair aos pés de Jesus para pedir que ele nos purifique conforme a sua vontade. Rezemos. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Natal do Salvador do mundo, manifestado pela luz da estrela, sempre refuja e cresça em nossas vidas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.